Bom dia, vai bem com vocês? Vai bem com vocês, crianças? Vai, né? Vai tudo bem com vocês, vai bem comigo também. Segunda-feira, dia de mais uma história bíblica. Dia de aprendermos um pouquinho mais com a história. Dia de Deus falar com a gente, ensinar a gente, não é mesmo? Estão gostando das historinhas? Estão? Então vamos agradecer a Deus? Senhor Deus, em nome de Jesus, te louvamos por mais uma história, mais uma forma que o Senhor nos ensinar. E agradecemos por cada criança, cada papai, cada mamãe, Senhor, que vai ver, vai ouvir essa historinha e aprender um pouco mais de Ti. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Podemos estar aqui hoje ouvindo mais uma historinha. Em nome de Jesus, obrigado por nos guardar e nos proteger, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Hoje, segunda-feira, mais uma historinha. Vamos hoje ouvir a historinha de Pedro. Pedro era um homem que seguia Jesus, era um apóstolo de Jesus, né? Ele seguia Jesus. E Pedro era um homem muito sincero, ele falava o que ele pensava, ele procurava falar a verdade, ele era muito sincero. E ele gostava muito de Jesus, ele seguia Jesus, onde Jesus ia, ele ia também. Aí um dia, Pedro também era um pescador. Um dia, Pedro estava junto com outros apóstolos, né, amigo dele, num barco, lá no barco, todos eles no barco. Pedro, né, e aqui os outros apóstolos, outros que seguiam Jesus também, estavam no barco, para lá e para cá, no barco, no mar, indo para lá e para cá, normal. Devagar, ia para lá, ia para cá, eles estavam indo, esperando Jesus. Só que teve uma hora que o mar ficou muito forte, uma tempestade. Era vento muito forte, aí o barco fazia assim. Eles falaram, nossa, nós vamos afundar. Aí Pedro falou, nós vamos afundar, os outros apóstolos. Verdade, nós vamos afundar, o vento está muito forte, o mar está muito forte. O que vamos fazer? Olha como está forte. E o vento cada vez mais forte. Soprava assim, e para lá e para cá, e eles quase caíam do barco. Estava muito forte o vento, muito forte mesmo. E Pedro ali na frente, com os outros apóstolos, e o mar forte, a água forte. Aí, de repente, e estava escuro, estava tudo escuro e forte. Aí Pedro, irmãos, nós vamos morrer aqui, nós vamos afundar, irmãos, eu não enxergo nada. Aí o outro apóstolo, é verdade, Pedro, eu não enxergo nada, olha a tempestade, quem vai nos salvar, o que nós vamos fazer, Pedro? Dá uma ideia aí. Pedro, não sei, vamos orar, é muito forte o mar, vai nos derrubar, nós vamos nos afogar. E eles lá, e o mar forte, e aquela ventania, eles lá no mar, e não sabiam o que fazer. Aí eles começaram a orar, né? Para pedir para Deus socorrer eles. Aí, de repente, estava muito escuro, não esquece que estava muito escuro, eles não enxergavam nada. De repente, eles viram só um vulto, alguém vindo por cima das águas. Faz de conta que isso aqui é o mar, ó, tem água aqui, ó, tá vendo? Faz de conta que é o mar aqui, ó, a água. E eles viram alguém vindo por cima da água, alguém que andava na água e não afundava. Mas eles não conseguiam ver quem era. Aí um apóstolo falou, olha Pedro, vem alguém. Aí Pedro falou, é um fantasma. Aí o outro apóstolo, acho que é, olha lá, é um fantasma. Tá vindo por cima das águas, né? Aí Pedro, olha irmãos, um fantasma está vindo por cima das águas. Ele não afunda. Quem será? E agora estamos perdidos. Aí Jesus ouviu eles falando e era Jesus que vinha por cima das águas. Jesus andava por cima das águas e não afundava. Estava lá andando por cima das águas. Aí Jesus viu eles falar e falou assim, irmãos, calma irmãos, sou eu que estou aqui. E o mar lá bem forte, bem as águas balançando eles. Aí um apóstolo virou para o outro e falou assim, será que é Jesus mesmo? Pedro falou, está falando que é, deve ser. Aí o outro apóstolo falou, como vamos saber? Aí Pedro falou, Senhor, se é o Senhor mesmo,
mande que eu ande sobre as águas também. Aí Pedro falou, se é o Senhor, Jesus, faz com que eu ande que nem o Senhor está andando nas águas. É isso que Pedro está falando. Senhor, me mande andar sobre as águas. Aí Jesus falou assim, venha, Pedro. Aí Pedro pegou, saiu do barco e foi até Jesus. E o vento forte, soprando para lá e para cá. E Pedro foi até... O cabelo de Pedro só não voava porque ele não tinha muito cabelo, ó, tá vendo? Ele é meio carequinho. Mas, senão o cabelo dele ele ia voar, porque o vento era muito forte. E Pedro pegou... Jesus falou, vem, Pedro. Aí Pedro só olhava para Jesus. Olhou de frente para Jesus e foi. Foi andando por cima das águas. Olha a água aqui, ó. Tá vendo a água? A água do mar. Era muita água. Mas Pedro foi andando por cima da água. Por cima da água. E Pedro não afundava. Ele não afundava. Se a gente entrar na água, no mar, a gente afunda, não afunda? Mas Pedro não afundava. Porque ele estava olhando para Jesus. Porque ele estava fazendo o que Jesus falou. Aí deu um vento muito forte. Uma tempestade. De novo. E o barco quase virou de novo. Aí Pedro se assustou e olhou para o vento. Quando Pedro olhou para o vento de um lado, do outro, Pedro ficou com medo. Aí quando Pedro ficou com medo, ele esqueceu de olhar para Jesus. E olhou para o vento. Aí Pedro foi e começou a afundar na água, cair na água. Aí ele, socorro, Senhor. Ele falava assim, Senhor, socorro, socorro, Senhor, me ajuda. Estou afundando. Aí Jesus foi lá, deu a mão para Pedro, pegou Pedro, Jesus foi lá, deu a mão para Pedro, pegou Pedro e tirou Pedro, levou Pedro até o barco. Pôs Pedro no barco. Foi lá no barco. Junto com os outros apóstolos, Jesus foi com Pedro. Aí Jesus falou assim, Pedro, homem de pouca fé. Pedro, homem de pouca fé. Por que você duvidou, Pedro? Por que você não continuou crendo que era eu que estava lá? E você teria andado até o final sobre as águas? Por que você duvidou? Quando você duvidou, Pedro, quando você olhou para o vento forte, você começou a afundar. Se você tivesse continuado a olhar para mim, a fazer o que eu falei, você não ia afundar. Tenha fé, Pedro. Eu já te dei muita fé. Tenha fé. Olhe sempre para mim. Aí Pedro falou, Senhor, me perdoa. Me perdoa. Eu fiquei com medo. E o medo quase me fez afogar. E aí, Pedro e Jesus foram no barco junto com os outros, fazer a missão de Jesus, curar os enfermos, né? Sarar os feridos, fazer os aleijados andar, os cegos enxergarem e pregar a palavra de Deus. Aí, o vento pegou, Jesus falou para o vento, para o mar, mar, acalma-te. Aí o mar acalmou. Aí ficou tudo tranquilo. Aí eles foram no barco bem tranquilos, para falar a palavra de Deus, para curar os enfermos. Aí eles foram embora, bem tranquilos. Amém? E o que essa história de Pedro fala para a gente? O que Jesus mostra para a gente? Essa história está mostrando para nós que quando Jesus fala, a gente pode fazer o que Jesus falou, porque vai dar certo. E quando a gente pede alguma coisa para Jesus, a gente tem que olhar só para Jesus, para que Jesus fala, para a palavra de Deus. E aí, quando Jesus fala, a gente faz com fé. A gente tem que acreditar em Jesus de todo o coração. A gente não pode duvidar. A gente não pode olhar para as coisas que estão ao nosso redor, mesmo que esteja ventando muito. Não pode olhar para o vento, tem que olhar para Jesus. Mesmo que seja muito difícil, se Jesus falou que vai nos ajudar, Ele vai nos ajudar. Então, enquanto Pedro olhava para Jesus, ele conseguiu andar sobre as águas. Mas Pedro só andou sobre as águas porque Jesus mandou. A gente não pode entrar no mar e falar, vou andar sobre as águas. Não, que a gente vai morrer afogado. Porque Jesus não mandou a gente andar sobre as águas. Ele mandou Pedro. Mas Jesus manda a gente fazer outras coisas. Jesus manda a gente obedecer o papai. Jesus manda a gente obedecer a mamãe.
Jesus manda a gente estudar, não é? E quando Jesus manda, a gente faz o que Jesus falou, dá tudo certo. Quando Pedro não fez o que Jesus falou, ele quase se afogou. Quando a gente não faz o que Jesus fala, não dá certo.